Algumas histórias começam com um olhar. A deles começou com um erro. Ninguém sabia explicar por que a porta do apartamento 1206 se abriu sozinha naquela noite. Talvez fosse falha elétrica, talvez uma coincidência absurda. Ou talvez o destino tivesse decidido brincar com duas pessoas que não estavam preparadas para se encontrar. O fato é que quando Lara subiu para deixar um documento no escritório do prédio, não esperava encontrar o corredor silencioso iluminado apenas pelas luzes de emergência, nem muito menos a porta de um apartamento desconhecido entreaberta, como se a convidasse a entrar. Ela hesitou, mas algo, um impulso, um chamado, uma força que ela não soube entender, fez com que desse um passo à frente. Assim que empurrou a porta, viu um ambiente amplo, moderno, um leve cheiro de madeira e perfume masculino no ar. Não deveria estar ali. Não conhecia o dono, mas algo dentro dela dizia para não ir embora. E foi quando ouviu a voz. Eu estava esperando por você. Lara congelou, e então o viu. Ele estava parado próximo à varanda, com a camisa aberta, a luz da cidade recortando o contorno dos músculos. O olhar escuro e intenso como se já soubesse todos os segredos dela. Um desconhecido. Mas não parecia desconhecido. Parecia perigoso. Profundamente perigoso. Desculpe, ela gaguejou. Acho que entrei no apartamento errado. Ele caminhou em sua direção com passos lentos, calculados, como um predador estudando cada reação da presa. Não entrou errado, disse ele, parando tão perto que ela pôde sentir o calor de seu corpo. Talvez tenha entrado exatamente onde deveria. O nome dele era Dante. E embora ela ainda não soubesse, Dante carregava um passado que tocava o dela de um jeito que ambos desconheciam. Um passado que, quando viesse à tona, teria força para destruir tudo. Lara tentou sair, mas Dante segurou sua mão com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo, como se houvesse esperado anos por aquele toque. Você sente isso? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro que queimava. Ela tentou mentir, tentou negar, mas o corpo respondeu antes da razão. O ar entre os dois ficou pesado, elétrico, proibido. E nesse espaço de segundos, Lara soube de uma certeza esmagadora. Aquele homem seria a pior decisão da sua vida. E ainda assim, seria a única que ela seria incapaz de evitar. Quando finalmente se afastou e saiu pela porta, o coração disparado, Lara achou que talvez nunca mais o veria. Mas Dante não era o tipo de homem que se encontrava uma vez. Ele era o tipo de tempestade que volta e retorna mais forte. O que ela não imaginava, e que mudaria tudo, é que aquele encontro aparentemente acidental não tinha sido um acidente. Dante a conhecia, sabia quem ela era, e sabia o que ela precisava descobrir. E era isso que tornava aquele desejo tão proibido, tão inevitável, tão devastador. Lara tentou esquecer aquela noite. Tentou ignorar o toque, o olhar, a sensação absurda de que algo dentro dela havia despertado como se Dante tivesse acendido um pavio há muito tempo adormecido. Mas o problema de tentar esquecer algo tão intenso é que o corpo não obedece. O desejo, muito menos. Na manhã seguinte, ela desceu para o saguão do prédio com o coração dividido entre o medo e uma estranha curiosidade. Talvez ele não morasse ali. Talvez tivesse sido pura coincidência. Talvez... Mas então ele apareceu. Dante saiu do elevador vestindo um terno escuro, impecável, a barba levemente por fazer, e aquele olhar que parecia atravessá-la como se enxergasse além do que ela permitia mostrar. Ele parou em frente a ela, sem pressa, sem hesitação, como se já soubesse que a encontraria ali. Bom dia, Lara. Ela congelou. Como ele sabia o nome dela? Ela não tinha dito. Como... Ela tentou perguntar, mas Dante silenciou tudo com um sorriso lento, perigoso, que parecia carregado de intenções. Eu sempre sei mais do que deveria, respondeu, como se isso bastasse. E você... Sempre chega antes do horário para trabalhar. Ele sabia demais, e ainda assim, ela não conseguia ir embora. Dante deu um passo à frente, aproximando o rosto do dela com um controle assustador. Você fugiu ontem, disse ele com a voz baixa demais para que qualquer pessoa ao redor ouvisse. Mas não terminou. Lara sentiu a pele arrepiar.
Não havia nada para terminar, ela disse, tentando soar firme, mas a voz saiu fraca, traindo seu próprio corpo. Ele ergueu o queixo dela com 2 dedos, tão suave quanto autoritário. Há algo entre nós, Lara. E você sabe. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Eu não te conheço. Ele inclinou o rosto, ainda mais próximo, e seus lábios tocaram de leve a bochecha dela, como uma promessa que queimava sem sequer ser um beijo. Ainda não, murmurou. Mas vai conhecer. O coração dela disparou, mas antes que pudesse responder, ele se afastou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de abalar todas as certezas dela. E então veio a parte mais perturbadora. Ao chegar ao trabalho, Lara encontrou um envelope sobre sua mesa, sem remetente, sem explicação. Dentro dele havia uma foto antiga. Era ela, criança, ao lado de sua mãe. E atrás delas, um homem desfocado, observando de longe. O rosto era borrado, mas algo na postura, no jeito de segurar o casaco, no modo como parecia vigiar. Era Dante. Ou alguém assustadoramente parecido com ele. Seu coração disparou num ritmo que beirava o desespero. Como aquela foto tinha parado ali? Por quê? O que significava? Ela pegou o telefone, as mãos trêmulas, e discou o número dele. O número que ele tinha colocado no celular dela sem que ela percebesse na noite anterior. Assim que ele atendeu, sua voz veio quente, profunda, como se estivesse sorrindo do outro lado. Eu disse que você me procuraria. O que significa essa foto, Dante? Ela perguntou, sentindo a garganta apertar. Houve um silêncio carregado. Não era hesitação. Era escolha. Isso, ele disse, finalmente, é apenas o começo da verdade. Lara ficou sem ar. Então você me conhece. Desde antes. Muito mais do que imagina. Quem é você? Ele respirou fundo, e a gravação de voz parecia estremecer com o timbre dele. A pergunta certa não é quem eu sou, é quem você é. E o que fizeram com você? As palavras caíram como uma sentença, como um aviso, como o início de algo que ela não teria como parar. E antes que pudesse perguntar mais, Dante completou. Hoje à noite às 9, o mesmo apartamento, não falte. E se eu não for, você vai. E ele desligou. Lara ficou parada, com o telefone na mão, sentindo o mundo tremer sob seus pés. Tudo nela dizia para fugir, mas tudo nela também ardia de um desejo inexplicável, proibido, inevitável. E ela sabia, com a clareza dolorosa de um pressentimento, que ir até ele seria um risco enorme, mas não ir seria ainda pior. A noite chegou devagar, mas o coração de Lara parecia correr horas à frente do relógio. Desde o momento em que Dante desligou, ela não conseguiu trabalhar, pensar ou respirar, sem que a imagem da foto voltasse à sua mente como um aviso sombrio. Por que ele estava ali, naquele registro antigo? Quem era aquele homem na sombra? E por que seu corpo reagia a Dante como se o conhecesse há muito tempo? Antes mesmo da razão, antes da memória? Um mistério assim deveria paralisá-la. Mas a verdade cruel é que ele a atraía ainda mais. Às 8h50, Lara estava diante da porta do 1206, mãos trêmulas, coração pedindo socorro, corpo pedindo Dante. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a maçaneta. Ele estava lá. Camisa preta, mangas dobradas, o perfume quente preenchendo o ar como se quisesse marcar domínio. O olhar? Ah, aquele olhar. Cheio de uma fome que parecia envolver tudo nela. Sua pele, seus medos, seus segredos. Você veio, Dante disse, aproximando-se em passos lentos. Eu precisava de respostas, Lara respondeu, tentando soar firme. Ele sorriu, um sorriso lento, perigoso, íntimo demais. Vai recebê-las. Mas não todas hoje. A verdade machuca quando é entregue rápido demais. Ela sentiu o chão vacilar. Então por que pediu para eu vir? Ele se aproximou, segurando o rosto dela com as 2 mãos, os polegares roçando sua pele com uma delicadeza que a desmontou por dentro. Porque você precisa lembrar. E porque eu não consigo ficar longe de você. A respiração dela falhou. Ele a puxou pela cintura,
aproximando seus corpos, e quando Dante encostou a testa na dela, Lara sentiu o mundo inteiro desaparecer, como se ambos fossem feitos de uma mesma história que ela ainda não sabia ler. "O que você quer de mim?" Ela sussurrou, sem força para esconder o tremor. "Quero tudo." Ele respondeu, a voz rouca queimando cada palavra. "Quero sua verdade e seu corpo. Mas não posso ter nenhum dos dois até você saber quem realmente é." As mãos dele desceram pelas costas dela, firmes, possessivas. Lara respirou fundo, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Era errado, era perigoso, mas era irresistível. Dante roçou seus lábios nos dela, tão de leve que a fez implorar sem palavras. "Você não deveria fazer isso," ela murmurou. "Eu sei," ele respondeu. "Mas desde a primeira vez em que vi você, quando era só uma menina, eu soube que um dia chegaria este momento." O corpo de Lara congelou. "Você viu quando eu era criança?" "Sim, e não por acaso." Ela deu um passo para trás, o coração disparando de medo e confusão. "Quem é você? O que quer comigo?" Dante respirou fundo, como quem carrega um segredo grande demais. "Você foi levada quando tinha 4 anos, Lara. Não pela sua mãe, não por quem você pensa. Alguém tirou você dela. E eu estive envolvido nisso." O choque atravessou Lara como uma lâmina. "Envolvido? Como?" "Eu fazia parte da busca," ele disse, com a voz baixa e carregada de dor. "Era muito jovem, mas fui um dos responsáveis por encontrar pistas do seu desaparecimento." Uma pausa. Um silêncio tenso. E quando você reapareceu, não era mais a mesma criança. Lara sentiu o ar sumir. "O que você está dizendo?" Dante se aproximou novamente, mais devagar, como se tivesse medo de quebrá-la. "Você não desapareceu por acidente." "Então, por quê?" "Porque você viu algo que não deveria. Algo que envolve sua família e a minha." O chão pareceu ceder. "A sua?" O olhar dele escureceu. "Sim, meu pai foi responsável pelo que aconteceu com você." O mundo girou ao inverso. Ela sentiu a mente negar, o corpo tremer, o coração implorar para que aquilo fosse mentira. "Por isso você estava na foto," ela sussurrou. "Por isso eu nunca te esqueci," ele completou. Lara deu 2 passos para trás, mas Dante a segurou delicadamente pelos braços. "Eu não quero te machucar," ele disse. "Só quero que a verdade venha à tona." Ela o olhou, com medo, raiva e desejo se chocando dentro de si, como tempestades. "Então por que eu sinto isso por você?" Lara perguntou, a voz quebrada. "Porque meu corpo te reconhece." Ele fechou os olhos, como se aquela pergunta o atingisse profundamente. "Porque o destino foi cruel com nós dois," Dante murmurou. "Você foi arrancada da sua vida." Ele abriu os olhos, queimando nela. "E eu fui condenado a desejar aquilo que nunca deveria ter." Lara ficou sem ar, sem chão, sem saber se fugia ou se perdia nele. E antes que pudesse reagir, Dante disse a frase que mudaria tudo. "Você não foi a única sequestrada naquela noite." A pele dela gelou. "Eu também fui." As palavras de Dante atravessaram Lara como um golpe seco. "Eu também fui sequestrado naquela noite." Por um instante, tudo ficou mudo. A respiração, o corpo, o mundo, e o olhar dele, tão carregado de dor contida, fazia aquela revelação parecer ainda mais devastadora. "Isso não faz sentido," Lara sussurrou, recuando até as costas encostarem na parede. "Se fomos sequestrados juntos... Por quê? Porque você era a peça que eles queriam. Eu fui apenas um problema colateral." Lara sentiu o coração bater tão alto que parecia ecoar no apartamento. "Quem são eles, Dante?" Ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, como se arrancasse uma lembrança adormecida à força. "Meu pai fazia parte de um grupo, uma rede que lidava com crianças de famílias específicas, crianças com características muito particulares. Inteligência, memória, sensibilidade emocional. Você era uma delas." Lara sentiu as pernas fraquejarem. "E você?" Dante riu amargo.
Eu era apenas o filho rebelde, o que viu demais, o que tentou impedir. Uma pausa dolorosa. Então ele mandou me levar junto, para me silenciar, para me punir. A ideia de duas crianças arrancadas à força, juntas em algum lugar escuro, disparou algo dentro dela. Uma memória fraca, borrada, como um sonho antigo. Uma mão segurando a sua. Uma voz sussurrando. Não solta. Lara levou a mão à boca, tremendo. Era você. Ela murmurou, com o coração se partindo. Era você que segurava minha mão no escuro. Dante fechou os olhos, a dor antiga transbordando. Eu tentei te proteger. Eu prometi que você não ficaria sozinha. Quando os olhos dele se abriram, havia algo brilhando ali. Algo que misturava culpa, saudade e uma paixão que queimava fundo demais. Anos depois, você reapareceu. Eu te reconheci no exato segundo em que te vi de novo. Mas você não lembrava de mim. E eu não ousei me aproximar. Até agora, ela completou com a voz trêmula. Até agora. O silêncio que seguiu foi denso, tenso, cheio de tudo o que não foi dito, e de tudo o que eles sentiram desde o primeiro instante. Lara deu um passo à frente. Dante também. E então, como se o universo empurrasse os dois, suas bocas finalmente se encontraram. Foi um beijo urgente, faminto, proibido e inevitável, carregado de toda a dor do passado e de todo o desejo do presente. As mãos dele seguravam sua cintura com firmeza, trazendo-a para perto como se temesse que ela desaparecesse de novo. E Lara se agarrou aos ombros dele, sentindo que seu corpo reconhecia aquele toque não apenas no presente, mas em algum lugar muito antigo dentro dela. Era errado, era perigoso, era visceral. Quando se afastaram, ambos respiravam como se tivessem corrido por anos. Isso não devia ter acontecido, Lara disse ofegante. Nada entre nós devia. Dante respondeu, encostando a testa na dela. Mas acontece. Acontece porque fomos marcados um pelo outro muito antes de lembrar. Ela sentiu as lágrimas vindo, quentes. Eu não sei se consigo lidar com tudo isso. Eu sei. Ele segurou o rosto dela com uma delicadeza quase dolorosa. Por isso, você não vai enfrentar sozinha. Nem o passado, nem o que ainda está por vir. O que ainda está por vir? Ela perguntou. Foi então que Dante abriu o envelope que trazia no bolso interno do paletó. Tirou uma foto, mostrou a ela. Era a mesma sala escura da lembrança borrada, mas havia outra criança na imagem. Uma menina menor, de olhos iguais aos de Lara. Sua irmã, Dante disse com a voz baixa. Ela nunca foi encontrada. Lara sentiu o mundo ruir sob seus pés. Eu tenho uma irmã? Sim, e ela está viva. A foto tinha sido deixada no carro de Dante naquela manhã. Sem assinatura, sem explicação, um aviso, um chamado. Eles sabem que estamos juntos, Dante afirmou. E isso muda tudo. Lara sentiu uma chama acender dentro dela. Medo. Sim, mas também força. E um tipo de determinação que ela nunca soube que tinha. Ela ergueu o rosto para Dante. Então vamos buscá-la. Vai ser perigoso. Já sobrevivemos ao pior. Agora vamos até o fim. Dante sorriu. Não o sorriso perigoso da sedução, mas o sorriso de alguém que pela primeira vez encontra um motivo verdadeiro para lutar. Ele estendeu a mão. Lara a segurou. Juntos? Ele perguntou. Juntos, ela respondeu. Naquele instante, o desejo proibido virou aliança. A paixão impossível virou destino. E a dor do passado se transformou em força. O amor deles não tinha permissão para existir. Mas agora, nada seria capaz de pará-los. Nem a verdade, nem o perigo, nem o fogo que ardia entre eles com a força de algo escrito antes mesmo do tempo.